Boa tarde, irmã Juscelina, tudo bem? Que Deus abençoe. E Deus abençoe nossos irmãos pela internet, que estamos começando mais uma live da outra porção agora, neste domingo, dia 25 de janeiro de 2026. Vamos cantar um hino ao nosso Deus. Ó, pensai nesse lar lá do céu, bem ao lado do rio de luz, onde os santos para sempre já gozam da presença do nosso Jesus. Lá do céu, ó, pensai nesse lar lá do céu, lá do céu, lá do céu. Ó, pensai nesse lar lá do céu, ó, pensai nos amigos do céu, que a jornada já tem acabado, e nos cantos que soam nos ares, no palácio por Deus preparado. Lá do céu, ó, pensai nesse lar lá do céu, lá do céu, lá do céu. Ó, pensai nesse lar lá do céu, e de ver lá no céu meu Jesus, face a face seu rosto mirar, longe, longe, cuidados, tristezas, com Jesus vou para sempre morar. Lá no céu, com Jesus vou para sempre morar. Lá no céu, com Jesus vou para sempre morar. Cedo, cedo no céu estarei, vejo o fim da jornada chegar. Meu Jesus está ali me esperando, é melhor estar ali que aqui estar. Lá no céu, é melhor estar ali que aqui estar. Lá no céu, é melhor estar ali do que aqui estar. Que Deus abençoe os irmãos nesse dia que estamos aqui para transmitir a palavra do Senhor a quem Ele levar. Vou ler com vocês aqui, irmãos, os Salmos número 78, no verso 18 e 19, que diz o seguinte: E tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para satisfazerem o seu apetite, e falaram contra Deus, e disseram: Poderá Deus, porventura, preparar-nos uma mesa no deserto? Vamos orar. Vamos levantar de pé e vamos orar ao nosso Deus. Pai Celestial, nesta hora nós estamos dando início a esta reunião, que estamos entregando a Ti, pedindo a Tua graça e que ela possa ser de bênção para alguém que ali estiver assistindo, seja onde for. Sejam todos bem-vindos, os irmãos de todos os lugares, países, ou seja, onde for esta palavra aqui no Brasil, que tudo possa ser feito para Deus e em honra e glória a Ele. Ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Branham, que é, nesta última era da igreja, o último mensageiro que pregou para nós, a mensagem da esposa. Que Deus abençoe cada um em seus lugares. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Pode sentar, irmã Juscelina. Então, hoje eu vou ler para vocês aqui, irmãos, algumas coisas que eu publiquei no meu Facebook. E, então, para que fique assim esclarecido para muitos, né, sobre essas coisas que eu andei publicando. Então, hoje, o tema e a mensagem que eu trago para nós todos aqui, irmãos, é falando sobre alguns assuntos. Então, vamos falar sobre o dízimo,
e algumas coisinhas a mais de algumas coisas que eu publiquei, para que fique ali relatado a todos o que está acontecendo nesta hora da outra porção em que estamos vivendo após a pessoa estranha que viveu aqui no mundo, que foi o pastor Osmar Rodrigues Costa, o qual nós cremos na pregação e mensagem dele. Ele deu ali a explicação da abertura da palavra, onde o profeta irmão Branham trouxe para nós todas as revelações contidas nos 7 trovões que ele recebeu dentro da nuvem sobrenatural de 28 de fevereiro de 1963. E então ele recebeu essas revelações. Vamos adorar a Deus antes de eu começar a pregação com as nossas ofertas ao Senhor. Então, amados irmãos, preciosas pessoas que estão ali assistindo a nossa reunião, pequena reunião aqui, onde temos o irmão Luiz Fontaniva e a irmã Juscelina. Estamos aqui mais uma vez na casa do irmão Luiz Fontaniva pregando esta palavra. O irmão pode vir um pouquinho mais para cá e a irmã Juscelina um pouquinho mais para lá. Aí, eu vejo certinho agora, tá bom. Então vejam, irmãos, estamos vivendo numa época de muita perversão. Todos sabem disso. E estamos vivendo num mundo hoje que está comparado a Sodoma e Gomorra, e as pessoas estão muito rebeldes, já não querem mais obedecer à palavra de Deus. E não obedecendo à palavra de Deus, quem dirá ainda obedecer ao pastor de Deus? Que não querem obedecer, não querem reconhecer quando o pastor é de Deus e ainda são rebeldes, querendo se rebelar contra o pastor de Deus, sabendo que ele foi escolhido para trazer uma palavra para a pessoa. Então, muitas vezes nós temos que ouvir certas coisas que não nos agradam, mas aquilo também não agrada ao pastor ter que falar aquilo, porque dói na alma dele também, muitas vezes, ter que falar. Então, algumas vezes ele se retira e fica sozinho orando sobre esses assuntos, esperando que não precise falar ao irmão. Mas, mesmo assim, a rebeldia das pessoas às vezes é tanta que não se pode fugir, muitas vezes, de ter que procurar o irmão ou a irmã, seja quem for. Isso é uma palavra geral, não é só para nós aqui. Os irmãos sabem que a minha pregação é uma pregação para todos aonde ela for. É para nós local aqui, que somos poucos irmãos, os gatos pingados, como fomos apelidados pelo pastor João Bispo dos Santos, né? Ele já não tem gatos pingados, ele que cuida das ovelhas deles, porque onde tem muita gente, não sei se todos aqueles, rebanho tão grande assim, será levado no arrebatamento, né? Mas a minha palavra, o Senhor fez um chamado para mim para pregar essa palavra na internet, ou onde for, ou pessoalmente, para todas as pessoas. Sejam elas branamitas, fora de branamitas ou não. É um último chamado da esposa de Deus que está pregando no mundo para todos, inclusive para os próprios branamitas. Muito mais para eles que já estavam num nível, ou estão num nível, maior que as doutrinas e religiões do mundo por aí, né? As igrejas evangélicas e outras coisas mais. Nós da esposa, então, temos essa incumbência agora de, no final, com o ômega, pregar esta palavra para todos onde quer que ela vá. Então, muitas vezes a gente tem que falar alguma coisa para os irmãos e parece que os irmãos não estão compreendendo quem é aquela pessoa. É uma pessoa humana, como você, como eu, como todos nós. Mas, por exemplo, eu, no tempo do pastor Osmar, demorei em enxergar que ele não era somente o pastor Osmar Rodrigues Costa. Ele era o adicional que ficou no lugar do irmão Branham e após o irmão Branham. Então existem umas diferenças que nós temos que começar a enxergar para nós distinguir essas coisas e não tropeçarmos, irmãos, de causar mal ao nosso pastor que foi escolhido por Deus.
não foi escolhido por homens. Então, se foi escolhido por Deus, quando a pessoa é escolhida por Deus, tem que se tomar cuidado, porque aquele escolhido por Deus tem uma proteção muito maior do que qualquer outra pessoa escolhida por homens. E conforme a palavra que você ou alguém diz para ele, tentando ofender ele, isso pode voltar imediatamente para você. Porque ele não vai tolerar, ele não tolera escarnecimento do homem escolhido do dia e da hora. Então eu, na época, não escarneci do pastor Osmar, nunca, claro, mas eu não entendia que ele era um homem com esse nível. Eu só fui entender depois que eu tive que me retirar dele por culpa de alguns deles mesmo, que me forçaram a sair, né? Então a gente também é forçado a sair, porque eles por trás fazem rodinhas, né? E grupinhos, panelinhas, fazendo fofocas do irmão, sem falarem com ele primeiro, porque eles não cumprem Mateus 18,15, né? Que diz para chamar a pessoa. E o pastor, todo pastor que não cumpre isso porque fica com medo de falar com a ovelha, ou às vezes não é medo, às vezes ele tem mesmo um complô contra aquela pessoa, já está lá dentro dele, maquinando uma maldade contra aquela pessoa. Daí ele nem quer chamar ela para conversar, ou para dizer por que está o irmão desse jeito, ou daquele jeito, ou conversar com ele. Ele prefere nem expor, ele prefere ir lá e destruir com a pessoa. Por isso que Jesus pregou e disse que quando tiveres algumas coisas um contra o outro, chamai a sós para conversar. Por quê? Para não cometer injustiça contra uma outra pessoa. Ai de nós, irmãos, que cometemos injustiça uns contra os outros, porque isso não provém de um filho de Deus. Se nós cometemos essas coisas uns contra os outros, nós estamos mostrando, na verdade, que não aprendemos nada da palavra de Deus, nem da Bíblia, e muito menos da mensagem do sétimo anjo, irmão William Branham. Porque Branham nunca pregou isso. E já o próprio autor e confirmador da nossa fé, e fundador também da igreja dele aqui no mundo, o Senhor Jesus Cristo, também nunca ensinou isso. Então vejam, tem coisas que temos que meditar e pensar antes de nós formos atacar a um homem escolhido de Deus com alguma palavra ou com alguma coisa tentando trazer para aquela pessoa um nervosismo naquela pessoa. Ele erra também? Erra. Mas este homem com Deus, quando ele é escolhido por Deus, irmãos, Deus sabe quem ele escolhe. Então, se Deus escolheu aquela pessoa, ele sabe que aquela pessoa tem um coração também para reconhecer quando ele mesmo errou. E o próprio Senhor Jesus Cristo, se esse homem erra, ele fala com ele e mostra que ele errou. Ele fala, porque ele já foi escolhido para isso. É um homem que tem mais contato com Deus, meus irmãos, do que os demais. Porque ele foi preparado para isso, para ajudar que os demais venham a ter esse relacionamento com Deus também. Nós, da noiva, precisamos ter esse relacionamento profundo com Deus, se quisermos ser chamados de esposa do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele procura aquilo que nós, quando vamos ou queremos um casamento, por exemplo, o homem procura o quê? Uma mulher que seja parecida com ele nas atitudes, nas coisas que ele pensa, né? Que seja igual a ele ali, para que eles possam formar aquele casal e viver em harmonia. Eles não vão procurar um diferente do outro, né? Vão procurar serem parecidos. A sua alma gêmea, como dizem por aí, né? Ou almas afins uma da outra, porque elas têm coisas em comum, né? Para formar, então, uma família, um lar. Então, hoje eu vou falar alguma coisa aqui do que eu escrevi já na internet. O dízimo, por exemplo, é um dever de todo que crê e valoriza a obra de Deus nesse mundo. Eu quero ler aqui para que fique gravada esta mensagem, que vá para todo lugar, o que Deus tem inspirado nesta hora a dizer para as pessoas do mundo. O dízimo nunca deixou de ser uma ordenança para a verdadeira igreja. Quem é verdadeiro crente na palavra sabe que sem dar a Deus o que é de Deus não tem entrada no reino de Deus.
Disse o Senhor: dai a César, que significa dar ao mundo o que é de César, o que significa os impostos e obrigações aos governantes do mundo, e a Deus o que é de Deus, ou seja, o dízimo e ofertas, as quais são as obrigações de todo o que crê. Esse é o imposto de Deus. E as ofertas alçadas, a colaboração individual de quem adora ao Senhor. Quem faz isso valoriza e reconhece seu dever de garantir a existência da esposa de Cristo manifestada no mundo. O pastor é o administrador dos dízimos e das ofertas voluntárias. 10%, o que a igreja votar, é o salário do pastor. E o restante é para mantimento na casa de Deus. Ajuda aos membros da igreja local. Todo dízimo é um dever de quem crê. E o exercício da fé daquele que crê neste mundo, daquele que crê neste mundo físico, para existir o corpo físico de Jesus Cristo no mundo, ou seja, os crentes, tem que existir o dízimo e as ofertas, e isso é uma ordenança bíblica, não é qualquer coisa. O irmão Branham ensinou para nós que é um dever dizimar. Então, se nós somos branhamitas, não podemos aí na internet sair dizendo que não se deve dizimar, como eu vi algumas coisas publicadas na internet por outros crentes aí, branhamitas, e vi também crentes evangélicos fora da Igreja de Cristo. Temos que saber distinguir, irmãos que me assistem e preciosas almas, que existem no mundo duas coisas: a Igreja de Cristo e a esposa de Cristo. Nós, branhamitas, fomos chamados a ser esposa de Cristo, aquela que são as virgens prudentes de Mateus 25. As 10 virgens, a parábola das 10 virgens. Então nós fomos chamados a ser essas virgens prudentes. Já a igreja que passa pela tribulação, que não tem a mensagem de preparação para o arrebatamento, ela ficou ali naquela estado, digamos assim, porque não creu no mensageiro enviado a eles. O mensageiro irmão Branham foi enviado a toda a terra nos dias que ele nasceu. Ele foi ali o precursor, ou melhor, o último dos mensageiros das eras, que começou com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ainda foi profeta, o próprio irmão Branham explica para nós. Ele era profeta, tinha visões, falava com Deus, foi arrebatado até o terceiro céu, como ele mesmo relata nas Escrituras. Já os outros que vieram após Paulo foram só reformadores. Mas eles eram profetas na qualidade de pastor. Então, quando é profeta na qualidade de pastor, eles ainda assim cometem erros. O profeta comete erro, mas muito menos do que um pastor da qualidade de profeta. Ou melhor, ao contrário, um profeta na qualidade de pastor, ou como sendo um pastor. Porque todo pastor de igreja, irmão Branham disse, é o profeta daquela igreja. É o irmão que cuida daquela igreja. É o pai daqueles irmãos na fé. É o que administra todas as coisas, o que aconselha. Entendem, irmãos? Então, este é o pastor local. Mas neste último tempo, ele tem enviado para nós, novamente, como Paulo foi profeta, no último profeta, ele enviou um profeta, um homem, filho do homem, profeta, irmão William Henry Branham. E profeta, a palavra profeta significa vidente, aquele que tem visões acordado. Nós todos podemos ter visões da noite, ou quando dormimos. São visões, sonhos, visões, sonhos proféticos. Às vezes Deus dá para nós também, para nos ajudar, ou até mesmo para dar um testemunho na igreja, alguma coisa que Deus queira revelar através daquele irmão. É um profeta? Também é. Porque José no Egito não tinha visões acordadas.
A palavra diz que José sonhava sonhos, e aqueles sonhos se realizavam. E ele então era um interpretador de sonhos. Ele interpretou os sonhos daqueles quando ele foi colocado na prisão, que tinha um padeiro junto com ele. Ele interpretou o sonho do padeiro. Então ele tinha sonhos e eram profecias de Deus para ele. Já irmão Branham tinha visões acordadas e falava diretamente com Deus, como Moisés foi um profeta que falou diretamente com Deus. Então tem essas diferenças, irmãos, que temos que entender. E nesse último tempo, para restaurar toda a palavra, o irmão Branham foi enviado como um profeta de Deus. Nasceu já no ventre da mãe dele, já era um menino predestinado a ser profeta, um vidente, um que iria ter visões e as visões cumprirem. Entendem, irmãos? Então, continuando aqui, temos que valorizar, irmãos, a palavra de Deus neste mundo. Para sermos esposa, precisamos valorizar aonde nós estamos, o grupo que nós estamos. Temos que valorizar e amar o nosso irmão uns aos outros. Não podemos ter inveja do irmão. Temos que lutar contra essas coisas na carne, irmãos. Se há alguém que tem inveja do outro, que dobre seu joelho e peça: Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda a vencer esse demônio. Um irmão assim não pode fazer parte da noiva, porque a noiva são todos iguais, irmãos. Eles têm que crer todos iguais, da mesma fé, da mesma doutrina. Não pode ter um irmão falando mal do outro pelas costas. Nós temos que ter a confiança de que aquele irmão que entrou como esposa de Branham, esposa do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, Branham falei agora como novo nome de Deus, né? Que é Branham. Por isso eu disse esposa de Branham, né? Porque nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo teve um novo nome, e nós cremos na mensagem que o pastor Osmar Rodrigues Costa pregou, dizendo que o novo nome do Senhor Jesus Cristo, e ensinando e mostrando para nós que era Branham. Então, se somos os que cremos nesta revelação, temos que ficar fiel nesta revelação. Não podemos distorcer aquilo que é. Voltando a falar nos dízimos. Viver somente doando quando quer e quando pode, ou qualquer valor. Como eu vejo aí muitas pessoas falando, né? Eu dou aquilo que o meu coração desejar, eu dou na igreja. A minha igreja não exige o dízimo. Se uma igreja, irmãos, não exige o dízimo, ela não é de Deus. Porque o dízimo é o imposto de Deus. Nesse mundo, a igreja física de Deus também necessita de dinheiro. Por quê? Porque Deus criou o dinheiro para todos viverem nesse mundo. Quem trabalha, ganha seu salário, ganha seu dinheiro físico para ter a sua vida, né? Sem o dinheiro nós não temos nada, não temos nem comida na nossa mesa. Não é verdade? Então, sem o dinheiro, como a igreja física de Deus vai existir nesse mundo? De que maneira? Não tem como, não é verdade? A igreja física, para existir, precisa do dinheiro. Agora, não é só uma necessidade, é uma ordenança. Veja, quando Deus apareceu para Abraão, naquele homem chamado Melquisedeque, que era Deus, Abraão pagou dízimos a eles, porque reconheceu que aquele homem era Deus. Então ele reconheceu que Deus estava ali encarnado naquele Melquisedeque e deu dízimos a ele. Por que ele deu dízimos a ele? Porque ele viu que Deus era o Criador de todas as coisas. E onde Abraão morava, não era dele. Era emprestado a ele. Entendeu? O mundo que nós vivemos foi criado por um Deus que emprestou este mundo para nós. E criou uma casa para nós, chamada Éden, ou paraíso. E aquele Éden que Deus ia colocar nós para morar e que tinha prazer de estar com Adão e Eva, que ele criou os seus filhos, foi corrompido pelo inimigo dele chamado Satanás.
ou a serpente, aquele ser serpente. Corrompeu a casa que Deus tinha criado para seus filhos. Entendem, irmãos? Então, viver somente doando quando quer e quando pode qualquer valor, isso só demonstra o quanto o indivíduo pensa egoisticamente em si mesmo, não valorizando o reino de Cristo e aquilo que o Senhor Jesus Cristo iniciou, Ele próprio, com seus discípulos. Esses tipos de cristãos que não querem compromisso com Deus e querem doar somente o que o coração mandar, não tem como ir no arrebatamento, porque simplesmente não querem compromisso e valorizam mais as coisas desse mundo do que realmente entenderem o porquê o Senhor Jesus Cristo teve que morrer e pagar um alto preço por nossa redenção. Eles não entenderam ainda o que aquele ato e sacrifício custou ao Senhor Jesus Cristo para trazer de volta a Ele aquilo que o inimigo rebelde veio destruir no jardim do Éden. E está fazendo isso até hoje. Somente os verdadeiros eleitos entendem o significado dessas coisas e valorizam mais a Deus do que as coisas desse mundo passageiro. Então aqui, irmãos, isto é uma pequena mensagem que eu escrevi no meu Facebook, né? E agora eu vou falar para vocês aqui uma outra mensagem que Deus me inspirou, onde eu coloquei o título Onde Devo Pagar o Dízimo? Então eu coloquei assim: se você crê na mensagem de uma só pessoa, ou um só homem em cada tempo, creio que o dízimo deve ser pago para o homem só do tempo do dia que você vive. E pastores que estão ligados a este homem e mensagem da hora que ele prega. Aí, no caso, são os pastores locais, considerados como o quíntuplo de Efésios do dia. Você deve crer e localizar onde está esse homem só do dia para fazer parte com ele e com a mensagem. Não, só um pouquinho que a internet pifou aqui. Tem uma caidinha aqui, vou ter que localizar aqui novamente. Aqui. Você deve crer e localizar onde está esse homem só do dia, para fazer parte com ele com a mensagem do dia que ele está pregando ou tocando a trombeta da hora. Compreende? Esse homem da hora nunca é escolhido por homens como votação na igreja local, por exemplo. E esse já é um sinal para você localizar esse indivíduo que no último tempo foi uma pessoa estranha citada na profecia de Branham, pregada na mensagem sob o título Espírito da Verdade, parágrafos 42 ao 44. E mais especificamente no parágrafo 43 é citada essa pessoa estranha, mas ele já foi recolhido em 9 de janeiro de 2024. E este foi o pastor Osmar Rodrigues Costa. Como creio que a esposa do Senhor Jesus Cristo não fica desamparada aqui no mundo, e o rapto não aconteceu, então creio que cumpre o parágrafo 44 da mesma mensagem de Branham, Espírito da Verdade, que fala sobre uma outra porção agora, que viria caso a palavra não fosse mais escritura. Ou pode-se dizer que no dia da pessoa estranha, a palavra ainda não foi o 100% do evangelho completo. Então, a partir daí, você poderá identificar esse indivíduo que já está tocando a última trombeta da hora, antes do arrebatamento da esposa, e pregando as almas que estão encarceradas em suas denominações erradas e doutrinas dessas denominações, sem o 100% do evangelho completo, como o profeta Branham sempre enfatizou em suas pregações. O homem da hora é o único lugar que o dízimo é aceitável a Deus nesse último tempo de misericórdia. Os outros lugares são dízimos em vão, dinheiro jogado fora mesmo. Só serão ainda corretos no sentido
se você não faz parte da esposa, mas parte da igreja que ficou sem o azeite das virgens prudentes, ou seja, sem a preparação para o arrebatamento, que foi a mensagem do sétimo e último mensageiro das eras da igreja, o profeta William Marion Branham. Essas igrejas, elas ficam sem o arrebatamento e são deixadas para passar a grande tribulação e o governo do anticristo no mundo, porque simplesmente não creram na pregação do profeta Branham quando este foi enviado. Amém. Amém, né, irmão Luiz? Amém, né, irmã Juscelina? E glória a Deus e graças a Deus. Você só faz parte da esposa se crer e entender que o William Marion Branham, ou o profeta Branham, foi o sétimo e último mensageiro das eras da igreja de Jesus Cristo no mundo. O azeite mencionado na parábola das 10 virgens de Mateus 25, você só encontrará através de crer e fazer parte com a mensagem deste último mensageiro das eras da igreja. Mas não finaliza por aí. É necessário também continuar na mensagem de Branham, fazendo parte na linha correta da mensagem de Branham, ainda após Branham ter sido recolhido por Deus, com os adicionais que vieram após Branham partir. Esses adicionais foram mencionados pelo profeta Branham justamente nessa pregação de título Espírito da Verdade, nos parágrafos 43 e 44. Atualmente tudo já foi e ainda está cumprindo-se no parágrafo 44, num curto período de tempo antes do arrebatamento da esposa de Cristo. Os que são preparados têm que estar todos unidos sempre na mensagem de um só homem e como homem da hora em que se vive, que foi levantado por Deus. E este homem só da hora faz parte e é o último adicional após Branham ter sido recolhido. Eu não creio que a esposa fique sem liderança até o momento de Deus fechar a porta da arca, ele mesmo. E ele fecha a porta quando está prestes a cair o dilúvio, ou seja, o arrebatamento. Então a esposa ficam selados entre 30 e 40 dias com os santos ressuscitados das eras passadas, em silêncio total para o mundo de fora. Se vocês observarem e lerem o Antigo Testamento, lá em Gênesis, se não me engano, onde fala a história de Noé, que foi o construtor da arca, vocês vão ver que quando Deus fechou a porta, Noé parou de pregar. Ele ficou lá quietinho, sem pregar. Quer dizer que essas pessoas que ficam ainda na internet pregando, mostrando mensagens do pastor Osmar, e querendo mostrar e pregar e ouvir os cultos do pastor Osmar, no tempo do pastor Osmar, que ele já passou também, assim como o Branham também já passou as fitas dele, e ficam ali querendo ouvir as fitas do irmão Branham, parados, como faz lá Jeffersonville hoje em dia, e esse da mensagem do aperta o play, né? E aperta o play de Jeffersonville, lá do irmão Branham, e aperta o play das mensagens do Osmar. É bom para a noiva ouvir, sim, nós podemos ouvir, mas nunca deixar de ouvir o pregador local. Não se pode substituir as fitas magnéticas, ou seja, onde estiver ali gravada a voz do irmão Branham, nas tecnologias atuais que tem, seja onde for. Não se pode querer substituir o homem que prega para os seus membros. Entendem, irmãos? Esse é o pastor local. Ele tem que continuar existindo. Ele tem que ser o cabeça daquele povo que crê nele, que foi batizado por ele, para que tudo numa ordem aqui aquele povo fique aguardando também o arrebatamento. E este pastor local tem que estar sujeito à mensagem da hora do homem do último tempo que está pregando agora, porque ele tem que pregar a mesma coisa. No tempo do Osmar, eles tinham que pregar aquilo que o Osmar estava pregando. E fizeram bem aqueles que estavam do lado dele. Todos eles que se juntaram a ele.
Infelizmente fizeram mal aqueles que não entenderam e se retiraram do Osmar. Eu fui eu me retirei do Osmar, mas não como aqueles irmãos. Eles se retiraram com rebeldia, eu me retirei quietamente e sofridamente porque inventavam mentiras de mim, me caluniavam e queriam eu fora, me chamavam de todas as coisas e eu mesmo não estava entendendo o meu chamado, então achei melhor sair. Tudo bem, eu saí. Mas não saí blasfemando de ninguém, nem do Osmar, nem de ninguém. Agora tem outros por aí que saíram do Osmar e hoje já estão pregando um evangelho totalmente diferente de onde estavam, mostrando que nunca creram nem na terceira etapa revelada e nunca creram em nada que o Osmar pregou, que era a pessoa estranha do dia, e nunca se sujeitaram a nada. Eles não se sujeitam a nada, não se sujeitam ao homem do dia, não se sujeitam à mensagem de Branham, e então são rebeldes que não se sujeitam nem a Deus. E não se sujeitando a Deus, que quer as coisas nessa ordem, são homens que pensam que vão ir no arrebatamento. Não irão no arrebatamento e nem mesmo, creio, que prestarão para serem alguma coisa no tempo da perseguição, quando estarão ali sendo perseguidos junto com a igreja que não creu em Branham, que são aqueles que vão ficar no arrebatamento. Compreendem, irmãos? Então vejam, esses grupos que saíram rebeldes ao Osmar, e o Osmar dizia que eram Datãs, Corés e Abirão, ele não estava errado. Algumas vezes eu até fiquei meio contra o Osmar, porque eu também não entendia bem o pastor Osmar. Eu pensava que ele estava fazendo uma obra nicolaita e eu nem entendia isso. Eu fui entender sozinho, quando Deus mesmo falou comigo. E então aí eu me levantei a fazer as pregações que eu tenho feito desde novembro de 2023, quando comecei esse ministério. Eu não tenho tido vergonha de falar a verdade de como eu cheguei nele e da maneira que fui tratado por certos irmãos, e não tenho vergonha de falar que o que eu errei, me arrependi e Deus me restaurou e está me restaurando cada dia que passa e me revelando mais e mais coisas ainda e me mostrando que a mensagem ainda não fechou a porta. Como tem um homem por aí, não vou nem dizer o nome dele, mas ele sabe, que está pregando errado, achando que está fazendo certo, e está pregando uma mensagem chamada Play do Osmar e nem está enxergando que está fazendo isso. Irmãos, nós não podemos viver como se fosse uma água parada só ouvindo as mensagens do Osmar. Nós precisamos ouvir as mensagens do Osmar para termos o entendimento do que o pastor Osmar pregava, as mensagens do irmão Branham para termos o entendimento do que o irmão Branham pregava, mas temos que prosseguir adiante com aquilo que Deus revela ao homem só do dia. Como eu disse para vocês, eu não creio que a esposa fique sem um líder, porque nós, irmãos, todos temos que ser guiados. E esse líder, se ele não é guiado por Deus, e Deus não mostra o caminho para ele, até ele fica perdido de levar os outros irmãos com ele. Vocês entendem? É tudo uma ordem. Moisés, quando levou o povo no Egito, ele precisava ouvir a Deus e conversar com Deus para que então Deus dissesse: não, é assim, Moisés, faça assim, faça assim, faça assim. Compreendem, irmãos? Senão Moisés também era um homem comum que não conseguiria levar adiante aquela obra. Ele precisava conversar com Deus. Então, irmãos, a direção, quem dá a este homem do dia é Deus. E este homem do dia, então, dá a direção para aqueles que escutam esse homem e juntam-se a ele, para então formarem o corpo de Cristo aqui na terra, a esposa verdadeira do Senhor Jesus Cristo, chamada esposa Branham. Entendem? Nós não podemos ficar somente ouvindo fitas ou ouvindo mensagens que já foram pregadas e passaram. Nós precisamos de alguém que possa esclarecer para nós como ir adiante com aquilo, até nós alcançarmos o quê? A transformação dos nossos corpos mortais em imortais, e então nos reunirmos com os irmãos ressuscitados das eras, e ali secretamente a noiva estará entre eles, se conhecerão, saberão quem são um ao outro e amarão um ao outro. Não destruirão um ao outro. Compreendem, irmãos, a diferença que existe nessas palavras?
Continuando. Então, eu não creio que a esposa fique sem liderança até o momento de Deus fechar a porta da arca. Ele fecha a porta quando está prestes a cair o dilúvio, ou seja, o arrebatamento. Então a esposa ficam selados entre 30 e 40 dias com os santos ressuscitados das eras passadas, em silêncio total para o mundo de fora. A esposa entende que ela tem que ficar em silêncio, não tem que estar por aí botando pregaçãozinha do Osmar na internet para salvar outros. Não adianta mais, irmãos. Ali a porta fechou. Se a pessoa está fazendo isso ainda e pregando, como eu, por exemplo, estou pregando aqui, é porque o tempo não acabou ainda. É tempo ainda de pregação. É tempo ainda de nos levar o Evangelho a toda criatura. Ao Evangelho restaurado de Branham, a palavra de Branham restaurada para esse último tempo. Então a porta está, na verdade, se fechando, não fechou. Ela está se fechando. Cada dia que passa, ela vai fechando mais um pouquinho. E aí, quando a esposa estiver entendendo quem são eles e que tem que estar reunida entre eles, se perdoarem uns aos outros, admitirem como, por exemplo, falarmos gato pingado de uma maneira falsa, vai lá, pede perdão do que falou, admita que você errou, e teu irmão vai te perdoar. Então você pode dizer: agora somos esposa branca. Agora nós estamos nos entendendo um ao outro e sabendo que somos irmãos que vamos herdar a vida eterna um ao lado do outro, sem falar mal e destruir o seu próximo. Entenderam, irmãos? Porque quem quer destruir o seu próximo não entrará nunca no reino celestial de Deus. Não pode. Lá não haverá destruição e pessoa corrupta que vai de ouvido em ouvido falar mal ou tentar destruir o seu irmão. Um desse não entra no reino de Deus. É um reino incorrompível. E Jesus Cristo é o Pai Criador desse reino. E quer uma esposa que seja assim para Ele eternamente com Ele lá no seu reino, preparado para ela e os seus escolhidos. Eles conhecem-se entre eles, mas até mesmo a pregação na internet cessa totalmente para o mundo de fora, pois eles têm a revelação. E essa revelação da hora, eles já não lançam mais essas pérolas aos porcos que estão fora, que rejeitaram enquanto a trombeta soava com os adicionais. Eles já estarão regozijando entre eles, sim, só aguardando o rapto secreto, e o mundo de fora não os verá subirem. A porta fechou totalmente para as virgens loucas que vieram procurar a esposa, mas disseram umas às outras: onde estão esses da esposa que pregavam? Não os encontramos em lugar algum. Então entenderão, já tarde demais, que a porta havia fechado. E o esposo já as levou consigo. Porque entendo que a porta não fechou ainda para os encarcerados de fora da revelação totalmente? Porque ainda não uniram-se totalmente entre eles em amor, compreendendo que são a esposa, e sendo a esposa não tem mais que fazer parte com o mundo, e compreenderam que precisam unir através da obediência a esse homem só da hora que é seu líder, escolhido por Deus para aquela hora. Eles sabem que sem obedecerem a uma só cabeça pensante, nunca dará nada certo. Enquanto ficam pregando divididos entre eles, só demonstram o quanto não compreenderam nada dessa mensagem que eles mesmos pregam e dizem crer de um só homem. Então não entenderam nada, que a esposa não se mistura mais com filhos da serpente. Como poderão dois andarem juntos se não estão de acordo entre eles? E como serão família Branham se não obedecem nem mesmo o homem só da hora? Isso só demonstra o quanto ainda estão imperfeitos com a palavra revelada e não obedientes ao Evangelho completo. Há uma
que se diz família Branham espiritual, porque originou do líder a pessoa estranha, mas mesmo o pastor deles foi recolhido. Desculpe, irmãos, eu errei aqui, mas mesmo o pastor deles foi escolhido por homens através de votação humana, assim como foi com o rei Saul. Este mesmo pastor deles declarou que o lugar que Deus levantou aqui no Brasil para ser o quartel-general da esposa, como o próprio pastor Osmar Rodrigues Costa já dizia que Franca era o quartel-general da esposa, declarou que havia um tabernáculo local, demonstrando que não tem o chamado de Deus para continuar a mensagem, e nem mesmo Deus lhe revelou esse último segredo que ficou guardado para agora, na última hora. Então, preciosos, infelizmente a mensagem após Branham partir ainda não atingiu o 100% correto nessa declaração errada que fez. E mesmo que ele venha declarar isso agora, não estará correto, pois ele estará declarando após ter conhecimento desta última revelação da hora, porque soube através do que eu preguei e escrevi no Facebook. Então, porque ele soube através do que eu escrevi, e isso demonstra que ele não é o escolhido por Deus para essa missão, porque não recebeu isso diretamente de Deus como revelação. Amém. Deus não revelou isso a ele, mas somente o escolhido de Deus para isso tem essa revelação. E esse é como o rei Davi, que não foi escolhido por homens, mas diretamente por Deus. Compreende agora o porquê foi necessário toda essa explicação sobre esse tema, para quem devemos pagar o dízimo? Você tem que compreender que há uma linha ou uma fila correta da qual nenhum dos eleitos pode desviar dela. Está escrito na Bíblia que, se possível fosse, enganaria até os eleitos, mas o eleito verdadeiro não é enganado e vem fazer parte com o 100% da palavra. O eleito sempre fica com o alimento fresco da hora e não se desviam da linha da verdade que vem desde o início com o Alfa Jesus Cristo e finaliza com o Ômega Cristo Branham. E compreende até mesmo que o Senhor Jesus Cristo, ao ressuscitar, recebeu um novo nome. E esse novo nome foi revelado nessa última era, como sendo Branham. Quem não crê no novo nome de Deus não tem como ser esposa que conhece o nome do seu esposo. Compreenda que se você ainda almeja alguma coisa nessa terra, se você ainda prega política sem compreender, e porque Deus tem levantado Bolsonaro contra as trevas nesse país Brasil, se você ainda dá importância à programação de televisão e piadinhas idiotas de papagaios e de TikTok e coisas semelhantes, sem ter um profundo relacionamento com Deus, um ato sexual com o esposo Jesus Cristo Branham, você não tem como ser família Branham espiritual, nem esposa separada deste mundo para ele. O ex-presidente Bolsonaro não é para ser adorado como um mito. Ele apenas foi levantado por Deus para que venha dar um pequeno tempo da esposa se preparar nessa última hora, reconhecendo o seu líder da hora para tomar o lugar dela nesse mundo, separando-se do joio que há no mundo, e foi plantado pelo inimigo de Deus, Satanás. Bolsonaro foi levantado para destruir as obras das trevas que se instalaram aqui no país do Brasil, e o país do Brasil instalou-se essas obras das trevas porque Satanás, o inimigo de Deus, sabe
que a mensagem que iniciou nos Estados Unidos da América veio para o Brasil e termina daqui. Então Satanás, o inimigo de Deus, quer destruir o que tem aqui no Brasil, e então está tentando de todas as maneiras destruir com o homem que foi escolhido para ser presidente dessa nação, porque dentro dele ele tem um caráter que Deus sabe que o caráter dele é para ajudar o povo, mas ele, sem saber, não é para ajudar o povo, aquilo é para ajudar a noiva a ter um tempo ainda nesta terra para terminar e finalizar a sua pregação de esposa até que o último eleito entre. E o último eleito já entrou, é Branham. Porém, dentro deste Branham, a noiva está toda desorganizada e precisa estar arrumada, entendendo quem ela é para subir no arrebatamento com os santos ressuscitados. Então precisa de um tempo. É lógico que tudo que está acontecendo com o pobre do Bolsonaro, perseguido do jeito que é, somente quem é espiritual sabe que ali é o demônio, Satanás com seus anjos caídos, tentando destruir aquele homem de todas as maneiras, com aqueles demônios que estão encarnados aqui na terra e usando da política, e ali na política são os filhos das trevas neste mundo, lutando contra os filhos da luz que ainda há neste mundo. E isto atinge a nós da esposa. A esposa, na verdade, Deus está preparando o caminho para que a esposa possa se preparar melhor, que já deveria estar pronta, mas não alcançou o 100% do evangelho completo, a pregação certa, e os irmãos em amor amarem-se e unirem-se nesta palavra revelada, que foi revelada na terceira etapa e a abertura da palavra, pregada pela pessoa estranha, o pastor Osmar Rodrigues Costa, que veio para isto, porém não cumpriu totalmente sua missão, porque também foi corrompível em algumas coisas e Deus o recolheu, assim como Moisés foi recolhido no dia dele, e Josué entrou em cena, e então Josué conduziu até a terra prometida, que para nós simboliza o arrebatamento. Vamos ver aqui. Essa é a mensagem final desse último adicional após Branham, que é a outra porção agora. E se você perder isso, você ficará para trás, deixado com as denominações nécias. É questão de revelação da mensagem da hora em você, e separar-se das denominações evangélicas e denominações de Branham dentro da própria mensagem de Branham. O eleito verdadeiro compreende isso perfeitamente e se unirá aos verdadeiros. Mas os não eleitos não têm como compreender essas coisas. Você terá que fazer uma escolha, e o tempo para os crentes mornos chegou. Não haverá mais mornos. Ou você faz parte da esposa, ou não. Então aqui, irmãos, é algo que eu escrevi no meu Facebook, está lá, para quem quiser ler, e que eu hoje faço essa pregação para que fique também gravado na internet. Para onde ir, né? Então, vimos que o dízimo é uma ordenança verdadeira, né? Então, que essa palavra possa ter ajudado os irmãos. E assim eu finalizo por hoje essa mensagem dada aos irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que Deus possa ajudar você que não é eleito, você que está aí, é uma alma encarcerada e não sabe, que está preso na igreja errada que você está. Se essa palavra falou com você, e você viu que precisa aceitar esta mensagem da hora e do dia, aceite onde você está. Comece a seguir os meus cultos através da internet.
Coloca lá seu nome, diga: eu aceito, eu creio em você, eu quero fazer parte com você. Então você já estará fazendo parte, irmão. Se eu não puder ir aí batizar você em nome do Senhor Jesus Cristo, o que importa para Deus hoje é o teu reconhecimento dentro da tua mente e do teu coração. Quando você reconhecer esta palavra da verdade da hora, então isso basta para você dizer que agora é esposa Branham e Deus levará você no arrebatamento. Mas largue das coisas erradas. Saia do mundo, das doutrinas de igrejas erradas, daqueles que pregam Pai, Filho e Espírito Santo, que o batismo correto não é em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. O batismo correto na Bíblia é Atos 2,38, ali onde Pedro batizou em nome do Senhor Jesus Cristo, e outras referências mais que tem ali na Bíblia. Então, irmãos, vocês precisam saberem destas coisas para entenderem o que é a mensagem do dia. Agora, há uns dias atrás, ali, uma conhecida minha, né, que até foi cliente minha, me pediu assim: irmão César, mas me diz uma coisa, a igreja dos Mórmons é errada? Veja, ela me fez essa pergunta para mim, e eu respondi para ela: olha, irmão, o que eu posso dizer para você é que é errada, né? Já a ceia deles não é certa, não é o evangelho completo. Eles tomam no lugar do vinho, colocam água e algumas outras coisas erradas que tem, já acreditam ali no profeta deles, o Joseph Smith. Ah, mas o teu lá também é profeta, também é falso. Eu digo: olha, irmão, você tem que conhecer um pouco da história dos mártires, da onde veio o irmão Branham, tudo o que aconteceu com ele, para você poder dizer se ele é falso ou não. E a mesma coisa eu digo do profeta teu ali, daquela Joseph Smith ali, que também pode ter sido o diabo que revelou alguma coisa para ele ali e criou ali aquela denominação. Então, fica com você. Eu prefiro crer no irmão Branham como o sétimo e último mensageiro para este dia, né? E ficou assim a nossa conversa. Então, vejam, irmãos, as pessoas pedem essas coisas sem entenderem que existe a diferença entre a esposa de Cristo, que vai ao arrebatamento e tem a mensagem revelada para preparar-se para o rapto. Este é o azeite das virgens prudentes, que fala a Bíblia. E a igreja do mundo, que é nécia, inclusive os próprios branhamitas, as virgens nécias, ali que rejeitaram o adicional após Branham, então tornaram-se virgens nécias. Por isso, não aceitaram, não entenderam a pregação, não entenderam que a mensagem de Branham veio para o Brasil, e daqui do Brasil se levantou um adicional no último tempo, pregou do ano 2000 para cá, e eles rejeitaram o adicional, assim como as denominações evangélicas rejeitaram o irmão Branham no tempo que ele pregava para todos, né? E assim é o que acontece hoje em dia. Temos que estar na linha, desde o alfa até o ômega. Deus abençoe, vamos levantar e vamos fazer uma oração para nós encerrar, irmãos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa pregação, obrigado pelo que Tu tem ajudado nós aqui, poucos irmãos, que temos tentado também nos acertar entre nós aqui em erros e coisas erradas que temos uns contra os outros, mas nós temos conversado, nos entendido, e coisas que a gente tem que mudar em nós, cada um de nós sabe o que tem que mudar, que Deus nos ajude a mudarmos as nossas coisas erradas para não fazermos mais, e assim nós mostrarmos ao mundo que somos verdadeiramente crentes na palavra, crentes na Bíblia, crentes na palavra de Branham e na terceira etapa revelada do pastor Osmar e tudo mais, né? Como assim temos que estar na fila correta para então adentrarmos ao arrebatamento da igreja do Senhor. Que Tu, Senhor, possa nos abençoar enquanto estamos aqui no mundo e abençoa cada um dos nossos irmãos nos dias que virão agora, nessa semana, em nossos trabalhos, em nossos afazeres. E se tem alguma coisa que nós precisamos ser curados, que Tu possa nos limpar, nos purificar, ajudar os irmãos na internet também em curas e milagres, que possam ser curados em seus corpos físicos, para prosseguirem até o arrebatamento com Cristo Jesus, crendo nesta mensagem. Em nome do Senhor Jesus Cristo, agradecemos. Amém. Amém. E até uma outra próxima oportunidade aos irmãos da internet. Que Deus abençoe cada um aonde estiverem.